Se você tem falta na sua vida de alguma coisa, é porque você está deixando apodrecer o agente multiplicador que Deus tem colocado nas tuas mãos. As mãos de um semeador, ela não vai ficar vazia. Às vezes, não está acontecendo na velocidade que você espera, mas está acontecendo dentro do propósito estabelecido no céu, na velocidade do céu, e muitas vezes está acontecendo a conta-gota, mas Deus não está deixando você sem provisão. Entenda uma coisa: as mãos de um semeador está preparando um futuro de uma grande colheita. As mãos de um semeador, ela não vai ficar vazia. O Senhor vai te abençoar. Queridos, Deus não responde necessidade. Repita comigo: Deus não responde necessidades. Essa é uma confusão que está na cabeça dos crentes. Ele acha que Deus vai responder de acordo com a necessidade dele. Às vezes você está angustiado, preocupado, orando, clamando, chorando, achando que Deus vai responder de acordo com a sua necessidade. Deus não responde de acordo com a sua necessidade. Deus te responde de acordo com as suas ações. E muitos estão padecendo e sofrendo, porque não entenderam isso. Deus não responde de acordo com as suas necessidades. Deus responde propósito. Entenda, Deus responde propósito. Você tem um propósito? Sim ou não? Diga assim, ó: eu tenho um propósito. Eu não tenho uma necessidade. Porque tem gente aí que ele só sabe apresentar para Deus a necessidade dele. E Deus está falando assim: quando você vai acordar e vai entender o meu propósito com você, diante da sua necessidade. Diga: necessidades com lágrimas não move o céu. Porque tem gente que está parado nesse exato lugar, chorando, expondo a necessidade e não fazendo absolutamente nada. Então as suas necessidades com lágrimas não vai mover o céu neste mês na sua vida. Necessidades com lágrimas não movem aos céus. Diga: mais fé com propósito abre os céus na minha vida. Diga: em nome de Jesus, eu vou mudar a estratégia nas minhas necessidades. Mesmo chorando, eu vou cumprir o propósito. Tem gente que na necessidade para o propósito e fica chorando pelos cantos, reclamando pelos cantos, falando bobagem pelos cantos, esperando misericórdia dos homens. Quem espera a misericórdia dos homens e para e fica estagnado, não vai viver o sobrenatural. A Bíblia diz no livro Salmo 126, verso 5. Hoje eu não vou nem pregar, eu só vou profetizar. Presta atenção. Eu não vou dizer nada que você não conhece. Olha o que está escrito: que aquele que semeia o quê? Chorando, façam a colheita. Se está chorando, é porque está doendo. Diga: a sua dor não pode impedir as suas mãos de lançar sementes. Diga: a minha dor
não pode impedir as minhas mãos de cumprir o propósito. Mesmo com dor, mesmo olhando para as mãos e dizendo: o que eu tenho é um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, e eu estou aqui chorando a minha miséria, colhendo alguns gravetos para cozinhar um bolo pequeno e comer e morrer. Mas a voz profética chegou e disse: mesmo em pranto, em desespero, em dor, continua semeando, porque as mãos de um semeador jamais ficará vazia. Tem muitos parando por conta da dor, da escassez. Entenda isso. Tem muitos que estão se entregando, não consegue mais fazer, não consegue mais cumprir princípios. Aparentemente está comendo a semente. Diga: comendo a semente. Diga: muitos estão comendo a semente e não vai ter colheita, porque na dor tem depressão, na dor tem ansiedade, na dor tem pressa, na dor você quer acelerar resultado, na dor você coloca valor para aquilo que não vale nada. Por isso que você para, por isso que você fica estagnado. E na dor, quando alguns são enganados por ela, em vez de plantar, ele começa a comer. E dá uma falsa sensação que depois que parou de plantar, ele está feliz. Dá uma falsa sensação de resultado. Só que vai chegar o tempo da virada de ciclo. Diga: o tempo da virada de ciclo, que quem não plantou não vai ter colheita, e nem muito menos semente para plantar. Agora está comendo a semente e a dar uma falsa sensação que está dando tudo certo. Só que vai chegar a hora da colheita. E aí, quem está achando que está dando tudo certo, vai começar a ver aquele que no choro, na dor, não parou. Versículo 6. Olha isso aqui. Aqueles que saíram levando a semente para, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos céus feixes. Olha para o teu irmão e fala para ele: não se engane. Você que é comedor de semente, que está enganando a sua alma com alegrias falsas, que na dor, que no desespero, você deixou de comer. Preste atenção. Você deixou de comer aquilo que Deus gostaria que você comesse, para comer aquilo que Deus gostaria que você plantasse. Só que vai chegar a hora da colheita. E a pergunta é: o que nós vamos colher se nós não plantamos? O que você vai colher se você não planta? Que
colheita nós vamos ter. Diga: Deus não ignora o sacrifício. Plantou com dor, plantou chorando. Estão entendendo? Tem gente que entendeu isso há muito tempo atrás. Quando veio a primeira luta, a primeira aflição, a primeira depressão espiritual, parou. E diz: vamos começar do zero, vamos começar tudo de novo. Vai começar fazendo errado ou vai começar fazendo certo? Como é que será esse recomeço na caminhada da semeadura? Porque não tem garantia de colheita quem não planta. Diga: não há garantia de colheita para quem não semeia semente. Preste atenção: a dor da semente nunca se compara com a alegria da colheita. Diga: a dor no ato de semear não vai se comparar com a alegria do dia de colher. Por isso o Salmo está dizendo que eles plantaram com dor, mas voltaram colhendo com alegria. Compreenda o que o Senhor quer para nós para esse mês. Deus está preparando uma virada de chave para nós. Deus está preparando um grande portal para as nossas vidas. Mas você que tem desculpas por conta dos seus problemas e das suas dores, você tem que mudar esse discurso com atitude e ação hoje. Porque só assim nós vamos acessar os milagres. Diga: semeadores não são apenas generosos, são visionários do reino. Entenda isso. O semeador, ele não é apenas generoso, eles são visionários, porque ele já pegou a chave. Ele já entendeu. Tudo que você planta, você. Ele não é apenas um semeador. Não, ele é um visionário. Ele anda plantando sementes. Ele não planta pensando: será que vai dar bom? Ele já vai plantando sem se preocupar, porque ele sabe que ele vai voltar colhendo. São visionários. O semeador é aquele que saiu para semear e não olhou para a qualidade do solo. Vamos semear. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que? Então eu tenho uma fonte de semente inesgotável. E apóstolo, o senhor está ajudando ali, ó. Ali não tem futuro não, é problema dele, que a terra dele é ruim. Mas o Senhor vai continuar me dando semente. Eu vou continuar semeando. Eu vou continuar semeando. Entenda isso. Ih, apóstolo, é ingrato. Deixa ele com a ingratidão dele, porque eu sou semeador. As mãos do semeador não ficam vazias. Vamos continuar. E não reconheceu aquilo que foi feito por ele, problema dele. Eu estou aqui para continuar semeando, porque eu sou semeador, eu não sou o solo ruim. Entenda, o semeador é visionário. Ele vai sair e vai continuar uma vida de semeadura. Quantos creem, diga glória a Deus. Eles entenderam o que é carregar nas mãos um código de acesso. Diga: sementes são códigos de acesso, de prosperidade.
Aí eu fico vendo, pessoas querem ser empresários e continuam com a mentalidade de terra infrutífera. Pessoas querem prosperar e continuam com a mentalidade infiel. Pessoas querem chegar longe e não conseguem. Por quê? Porque eles não entendem que semente é o código de acesso para uma vida extraordinária. A semeadura. Aí tem pessoas que pegaram o código, entenderam, e continua semeando. Semeando. E aí você vê que a vida do semeador é diferente. Ele sempre tem uma colheita para saciar. Ele sempre tem uma colheita para que ele possa viver o extraordinário. Porque ele não para de semear, ele não para de plantar. Há uma palavra liberada dos céus nessa noite para mim e para você. Quem crê, diga amém. Diga: a semente é um testemunho profético. Diga assim: eu tenho a semente, eu semeio. Por que a semente é um testemunho profético? Porque você planta na expectativa de uma grande, e você anuncia: este mês a minha colheita vai ser grandiosa. Porque você só pode gerar expectativa de uma colheita se você plantou. Diga: plantio de amor, plantio de paz, plantio de fidelidade. Quem planta essas coisas, ele tem a certeza que ele vai colher. Você vai prosperar naquilo que você semeia. Você vai prosperar. Uma pessoa que só vive dando tombo no outro, ele vai levar tombo. Uma pessoa que só vive mentindo para o outro, ele vai passar, ele vai ser enganado. Tudo que a gente semear, nós vamos colher. Amém? Plantou mentira, vai colher uma grande colheita de mentira. Entende? O que nós precisamos alinhar para este mês? Diga: aquele que dá a semente ao que semeia tem expectativa que encheu a tua mão para você distribuir. É isso que ele espera de nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu creio no que eu prego, e eu vivo o que eu prego. Por isso que a bênção do Senhor está sobre esse lugar. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá. E o que? E multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Ele vai encher suas mãos de semente. É Ele que vai te prosperar. Mas Ele dá a semente para que nós plantamos. A semente precisa ser plantada. Por isso que as mãos do semeador não vai ficar vazias. Agora a pergunta nessa noite, que não quer calar: você quer ter mãos vazias ou mãos prósperas? O que você quer ter? Porque Deus não vai dar semente para quem não tem a intenção de multiplicar. Deus não vai dar a semente para quem não tem a intenção de fazer com que o propósito dele se cumpra.
nós estamos falando sobre semeadores. Diga: chega. Miséria, escassez, faltas, discursos miseráveis, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo, acabou na minha vida. Isso são decretos. Entenda. Versículo de número 11: vocês serão de todas, diga, semeadores, serão enriquecidos. Quem retém a semente vai continuar pobre. Sabe o que é isso? Quando a gente recebe sementes e a gente pensa que é melhor comer do que semear, dá uma sensação falsa que você está saciando, dá uma sensação de resultados favoráveis. Só que a liberação para uma nova carga de semente é quando Deus vê as suas mãos vazias. Entende isso? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E olha só, por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação. Tudo que você planta é para exaltar a Deus, você percebeu? Quando você retém a semente, é para a sua própria exaltação, para a sua própria satisfação da sua carne. Mas quando você libera a semente, Ele fala: vou te enriquecer em todas as áreas, em tudo não tereis falta nenhuma. E tudo que vocês fizerem, vocês forem generosos, serão para a exaltação de Deus, para a glória de Deus. Levanta a tua mão profética e fala: Deus, me usa. Eu quero alimentar os pobres, os órfãos, as viúvas, os doentes. Diga: eu quero alimentar o necessitado. Diga: eu quero ser fonte de riqueza, de alimento para aqueles que não têm nada para comer, para vestir, para calçar. Diga: eu quero ter as minhas mãos cheias de semente. Agora eu vou te dar um recado. Tem gente que ele recebe uma semente, ele não divide a semente. Tem gente que só sabe chorar o estômago vazio dele, mas quando ele recebe uma provisão, ele não tem coragem de dar para ninguém nada daquela provisão. Esse tipo de pessoas, ele sempre vai querer que alguém ajude ele, mas ele nunca vai ajudar ninguém. E por algum tempo, essa pessoa vai ser ajudada, mas vai chegar o dia que o próprio Deus vai dizer: não jogue semente mais aí. Tem gente que está passando algumas provas na vida, é porque Deus está tratando com ele. Tem terra que não é para você semear, porque são pessoas ingratas. Quanto mais você semeia, mais eles reclamam. Quanto mais você semeia, mais eles blasfemam. Então tem que ter discernimento. Amém? Diga: toda ajuda tem um tempo determinado. Diga: toda ajuda é um começo, não é uma eternidade. Só que tem gente que, além de não semear, ele quer comer a sua semente. Então tudo tem um tempo. Estão entendendo? Preste atenção. Eu tenho códigos aqui para liberar para você hoje. Diga: Deus não entrega sementes às mãos que só querem encher e não semear.
É assim que acontece com algumas pessoas. Por um tempo, ele tem uma sensação que está indo tudo bem. Ele parou de semear. Vai chegar o dia que ele não vai ter mais semente para sustentar o afago da alma. E ele vai perceber que ele não plantou. E esse tipo de pessoa vai tentar entrar na sua lavoura. Então, tome cuidado, porque tem gente que Deus já colocou a semente na mão, desperdiçou, agora ele, Deus. A semente, ela precisa ser compreendida e entendida. Não, ele tem uma expectativa. As sementes não podem ser lançadas de qualquer forma. Compreenda isso. É bíblico. Não se esqueça que a semente chegou nas tuas mãos. Diga amém. Você não é apenas alguém que semeia. Você é alguém inteligente, generoso, que está cumprindo propósito. Essas sementes são selecionadas. Diga, sementes selecionadas. Ela vai dar bom fruto. Então não é só semear. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Deus espera de nós inteligência. Deus espera de mim e de você inteligência. Diga glória a Deus. Diga, Deus é o doador de sementes. Diga, eu sou o semeador. Não é Deus que semeia. Deus vai doar a semente e eu vou semear. Deus é o doador. Deus vai encher os celeiros de quem não tem semente, para que esse que não tem semente semeie. Deus é o doador de semente. Diga, eu, não se esqueça, diga, eu sou o semeador. Você está retendo a semente? Ou você está semeando a semente? Sementes, elas podem ser usadas tanto para comer e saciar, como também para semear. E eu tenho ensinado aqui que tem 3 tipos de semente que você não come. Diga pergunta quantos tipos de semente? 3. Diga dízimo, oferta, primícia. Diga, essas sementes só os loucos comem. Entende isso? Eu quero ensinar essa igreja nesse mês prosperar. Com inteligência, com responsabilidade. Amém? Sem força, sem violência, mas com inteligência. Essas sementes vai fazer toda a diferença esse mês na sua vida. Quantos recebem isso? Diga glória a Deus. Esse tipo de semente vai mudar a tua história. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos voltar aqui, acima do texto. Lembre-se, aquele que semeia o quê? Também colherá moderadamente. Aquele que semeia também. Com quem? Você quer fartura ou você quer escassez? Hã? O que você quer? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, não é só sobre dinheiro, é sobre casamento, é sobre família, é sobre filhos, é sobre negócios, é sobre empresa. Entende? Entende isso?
Deus está falando aqui com você. Como é que você quer ter as suas colheitas? Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos em desespero, a gente não planta. A gente chora e fica no mesmo lugar, o lugar de miséria. Sabe o que é? É que eu não estou bem. A Bíblia falou, vai semear a si mesmo. Só os homens casados, levanta a mão. Vocês são fiéis? Vocês, homens, levanta a mão. Casados, vocês são fiéis? Quando a esposa não está bem com você, você continua semeando? Ou você é daquele que quando as coisas não vai bem, também não vou pagar o cabelo nem a unha. Assim é as pessoas em Deus. Qualquer coisa que acontece, como se tudo que ele tem fosse dele. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo que você tem, nada te pertence. Porque se não fosse Deus, você estava lá, naquele lugar que você nasceu, naquele buraco, até hoje. Está entendendo ou não? Estava lá naquele buraco até hoje. Aí eu fico pensando, tem gente que chega nessa cidade do ouro aqui e chora, esperneia. Vou voltar para onde? Você não tem para onde voltar mais não. Da onde você saiu? Você tinha alguma coisa? É porque lá a vida é mais fácil. Se fosse mais fácil, você estava lá. Foi Deus que te trouxe para cá. Dar um buraco. Tudo que você viveu de bom lá tem que ser esquecido, porque tem gente que não esquece o que viveu de bom no passado, por isso não vive o que é bom no futuro. A mão do semeador não vai ficar vazia, chorando, gemendo, se arrastando. Continue fazendo aquilo que Deus falou para fazer. Entende isso? Porque isso vai fazer a diferença na sua vida este mês. A Bíblia diz para não lembrar do que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Se lá fosse bom, você estava lá. Seja grato a Deus por todas as sementes que Ele colocou nas suas mãos. Seja grato. Tem gente que está querendo voltar para o lugar de miséria. Entenda, compreenda. Você é um semeador, diga: eu sou um semeador. Versículo 7. Cada um contribui conforme determinou. Aqui está a chave profética de tudo. Diga: coração, sentimento. Vamos gastar tempo aqui? Diga: coração, sentimento. Tem uns corações aí que eram semeadores. Agora é assim: não faz nada para mim, me esqueceu, é porque não lembra de mim, também não vou fazer. Pararam de me bajular. Sabe o que a Bíblia fala do coração? Conforme determinou no teu coração, Deus te abençoa também.
A Bíblia diz: segundo a intenção do teu coração, assim Deus fará. Aí é assim, ó, quando está tudo bem, não vê hora, não vê dia, não vê valor. Mas quando começa as coisas não acontecer do jeito que a pessoa quer, começa a ver hora, começa a ver tempo, começa a ver valor, começa a ver quanto custa. É assim ou não? Não é assim que acontece? Amizades são assim, sim ou não? Pessoas são dessa forma. Para com o próximo e para com Deus. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Sabe o que Deus está falando? Não é por força, nem por violência, e nem por constrangimento. Aquilo que você tem dentro de você é aquilo que você vai viver. Aquilo que está dentro de você é o que você vai viver. Ou se você tem pensamento dentro de você de esmola, você vai viver esmola. E aí tem gente que usa esse texto para dizer: Deus está falando para me dar aquilo que eu sinto, da forma que eu sinto. Claro, Deus está dando liberdade para você. Você deseja encher as suas mãos novamente de semente, ou você quer ficar apodrecendo semente na tua mão e não ter uma colheita? Diga: Deus é o provedor de semente, eu sou o semeador de semente. Se o coração está ruim, esquece. Se o coração é medíocre, se o coração é miserável, continua comendo a semente. Vai chegar uma hora que você vai contemplar, aliançados com Deus, colhendo, 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 colhendo. E você não vai poder reclamar e nem falar que ninguém está te ajudando. Porque a palavra está sendo ministrada para todos nós nessa noite. A chave está aqui. Cada um contribua conforme determinou no... Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama. Estou chorando, mas eu estou semeando. Está doendo, mas eu estou semeando. Eu estou triste, mas eu estou semeando. Porque Deus se alegra em te achar fiel semeadores, mesmo no tempo do seu sofrimento. Cutuca o irmão que está do lado e fala: está pegando aí, irmão? Na hora que faz beicinho e fecha as mãozinhas e começa a inventar desculpas, é porque está difícil a minha vida, vai ficar pior. Porque Deus está te chamando para um novo tempo, uma nova atmosfera. Se você quer continuar com as mãozinhas de dinossauro Rex, né? Aqueles que tem as mãozinhas assim, fechadinha. Eu não. Eu quero assim, ó, com as mãos abertas, com o braço aberto. Quer continuar? Continua. Agora eu estou dando código para você aqui. Não é por força, não é por violência, não é com constrangimento, mas segundo propôs no seu coração. Entende? Às vezes uma pessoa que está meio perturbada espiritualmente, ele já pensa que a gente está mal intencionado. Não quero nada, porque eu já tenho tudo. Eu tenho a palavra de Deus. Amém? Entenda isso. Porque nós somos uma igreja não de falsos profetas, não. Aqui tem profeta verdadeiro, que prega a palavra. Versículo 8. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é, vocês
Vocês, em toda boa obra. Diga assim, ó, eu quero transbordar em todo o tempo, em toda a ocasião da minha vida. Diga então, eu tenho que plantar, mesmo na dor, no choro, na escassez, na dificuldade. Vai haver um transbordamento na sua vida. Quem crê? Quantos creem? Diga, nos meus negócios, este mês, Deus vai fazer transbordar. Aí uma pessoa me diz assim, apóstolo, e eu que ganho um salário já fixo, que não tem expectativa nenhuma desse salário aumentar. Porque tem gente que pensa assim, né? Porque ele é incrédulo. Mas eu tenho uma palavra para você também. A Bíblia diz que Ele abençoa. Deus abençoa toda a massa. E você vai fazer com aquele que sobra na tua mão 3 vezes mais esse mês do que você fez no mês passado. Porque vai acontecer um transbordar. O que Deus vai fazer? Olha só, para que em todas as coisas, diga assim, ó, todo o tempo. Diga nesse mês, em todo o tempo. Em todo o tempo. Diga dia, noite, tarde, madrugada, em todo o tempo. Os céus vai estar trabalhando ao meu favor. Tudo isso porque você tem mãos que semeiam, mãos de semeadores. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, se você crer, praticar e obedecer. Amém, igreja? Se você tem uma semente, é porque Deus confiou a você. Diga, eu tenho sementes. Diga, eu tenho sementes. Deus me confiou sementes. E Deus espera o quê? Que você seja semeador. Diga glória a Deus. Diga, quem segura a semente retarda o pão de outros. Diga, todo semeador é provedor para alguém. Não é só para você. Você está retardando o pão de outro. Não é assim? Para de segurar a semente. Para de retardar a bênção do outro. Diga, eu sou um abençoador. Você sabia que todo plantio, por lei bíblica, um percentual é direito daqueles que não tem nada a entrar e pegar e comer? Sim ou não? Amém? Os caras plantavam e já deixavam um pouco para alguém pegar e comer. Diga assim, o meu plantio será tão grande que algumas hectares espirituais serão plantadas exclusivamente só para doação. Não, tudo meu, né? Meu, ninguém pode, está apodrecendo, está acabando. Todo espírito de miséria não compactua com Deus. Entende isso? Tem gente que ele só sabe requerer a ele, mas ele não faz nada para ninguém. Isso é sério, sim ou não? Nada para ninguém. Já tem gente que liga perguntando:
Apóstolo, e aí, está tudo bem? Como estão as coisas? Se tiver alguém aí assim, senhor, fala comigo. E as pessoas vão só prosperando. Porque aquilo que você semeia não falta no seu celeiro. Se você semeia alimento, não falta alimento. Se você semeia dinheiro, não falta dinheiro. Se você semeia roupa, não falta roupa. Semeia sapatos, não vai faltar sapatos. Semeia joias, não vão faltar joias. Amém? Sempre vai haver alguém necessitado de uma semente que está em seu poder. Sempre. A semente, a própria Bíblia diz em Malaquias o quê? Trazei todos os dias na casa para que haja mantimento na minha. Sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa. O altar sempre vai estar em precisão de alguma coisa. E a igreja aliançada com Deus tem que acordar. Você precisa acordar. Você quer alavancar? Acorda. Acorda para que você possa contribuir para alguém. Diga: o pão e a semente é Deus que dá. Abre a tua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 24. Aqui está o pulo do gato. Olha o que a palavra está dizendo, igreja. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não, diga, morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito. Repita comigo assim, ó: eu vou liberar as sementes sobre a terra, para que ela morra e venha produzir 100 por 1. Se não morrer, não produz. Tem gente que faz por força, por violência e necessidade. A semente não morre, porque quem semeou não deixa morrer. Diga dó. Diga dó. Protege a semente da morte. Sabe quando a pessoa lança com dó? Sabe, o ditado aí fora é assim, ó: quando a pessoa te dá algo que ela não deu de coração, não dá certo. A senhora só pode que me deu por dó. Não liberou no coração. Já ouviu falar sobre isso ou não? Sabe aquela coisa que dá sem querer dar? Porque quem dá, esquece, não é? Tem gente que dá e continua lembrando. Eu te dei, né? Aí o outro fala assim: é porque eu já comi, porque se eu não tivesse comido eu ia te devolver. Entendeu? É igual alguém que te dá um presente e ele não esquece que ele te deu o presente. Aí você tem que ficar preso nele em apego emocional, em dívida emocional. Irmão, se liberta. Tem gente que está presa em outra, por quê? Em dívida emocional. Rapaz, você já fez mais do que aquela pessoa fez, mas ela continua te lembrando, só para te ficar te chantageando. Não mata a semente. Só que é assim: você que recebeu e foi grato, você prospera, e aquele que deu e não mata a semente, ele continua morto naquela semente. Ele não avança, ele não prospera. Querido, isso aqui é uma lei espiritual. Quantos estão entendendo? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Agora, se ele morrer, ele vai produzir mais. É assim que acontece quando Deus vai chegar nas nossas mãos. Diga: tem sementes. Repita assim, ó: sementes que é para comer, sementes que é para investir, sementes que é para plantar. O problema é que na sua cabeça
Você é tão fissurado, o mamão entrou e você fica, meu dinheiro, dinheiro, a vida é dinheiro, tudo é meu dinheiro. Diga, esse é um demônio, mamão, que é adorado. Diga, toda semente está a serviço do reino. Amém? Cutuca o irmão e fala assim, irmão, o semente do dízimo não pode ficar retida. Chega dessa adoração a mamão e começa a adorar o seu Deus. Está pegando aí? Eu sei que tem mamão que já está arranjando os dentes, mas eu vim para ensinar. Porque tem gente que está tão apegado à semente que ele não consegue entender as esferas da semente. Cada semente tem o seu valor. Cada semente tem a sua utilidade. Compreenda. Tem sementes que precisam ser tratadas com carinho. O que é de Deus volta para Deus. O que é meu, a Bíblia diz que Deus dá dom ao homem para adquirir riqueza. Deus vai te dar sabedoria vinda dos céus e do Espírito Santo para você fazer com que a semente que é para ser multiplicada, você vai multiplicar até você ficar rico. Está pegando aí não? Agora a semente que